Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão no canal do YouTube de nossa paróquia, de modo extraordinário, nesta semana, transmitida a missa no sábado. Hoje nós estamos ouvindo a conclusão do segundo discurso de Jesus e já a preparação para o terceiro discurso de Jesus narrado do Evangelho de São Mateus. Para quem já ouviu isso em outras ocasiões, é uma lembrança, mas para quem não ouviu, é importante saber. O Evangelho de São Mateus ele está sendo lido neste ano, que é chamado Ano A, durante todo o ano litúrgico. E o Evangelho de São Mateus ele se organiza em torno de 5 grandes discursos de Jesus. Ele apanha esses 5 discursos grandiosos de Jesus e desenvolve toda a narrativa da vida de Jesus a partir desses 5 discursos. Ali antes do carnaval, antes da quaresma, ouvíamos o primeiro discurso de Jesus no Sermão da Montanha, que era o discurso ético. E naquela ocasião eu até recomendava que era muito importante que nós lêssemos em conjunto os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Depois encontramos o segundo grande discurso de Jesus, que é a formação dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e o discurso missionário do Senhor, que é esse que nós ouvimos logo depois da Páscoa, logo depois da Santíssima Trindade, Pentecostes. Nós retomamos a leitura desses textos e fizemos agora uma sequência de leituras que conclui nessa aqui. Vale a pena refrescar a memória das leituras que passaram. Nós iniciamos essas leituras ouvindo Jesus dizer que ele tinha compaixão daquele povo que ele encontrava, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aí depois o Senhor disse, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Na sequência, Jesus escolhe então os 12 apóstolos para que pudessem ser enviados nos lugares onde Jesus mesmo deveria ir. É como se Jesus estivesse dividindo o poder dele para mais 12 pessoas que em nome dele poderiam exercer a misericórdia. E assim Jesus faz o envio missionário desses 12 apóstolos e dá a eles um poder próprio para que eles pudessem aliviar ali as dores, as dificuldades, o peso daquelas ovelhas que ele encontrava dessa forma. E o Evangelho de hoje é como que uma conclusão desse caminho que não se resume só a isso que eu falei. Nós encontramos outras passagens bíblicas também nesse contexto, que nós aqui podemos apontar ali, primeiro um intervalo no capítulo 8, depois o capítulo 9, 10 e 11 de São Mateus. Então aqui a gente está concluindo o segundo grande discurso de Jesus, esse segundo grande ensinamento, que ele está preocupado em formar os seus apóstolos, formar os seus discípulos, capacitar, acolher, amparar, discípulos esses que somos nós. Discípulos que somos nós. O mesmo olhar que Jesus teve para aquela multidão, olhar de compaixão, ele tem por mim e por você também, quando ele nos olha diante de nossas dores, de nossas dificuldades, de nossas angústias, de nossos fardos, dos nossos pesos. E também o Senhor, depois de formar, então, esse discípulo diz, olha, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Que coisas? As coisas celestes. Já vou falar sobre isso mais à frente. E as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, o que Jesus está fazendo aqui? Que louvor é esse que Jesus está fazendo? Ele está louvando a Deus porque, através dele, de Cristo, aquelas pessoas tiveram oportunidade de conhecer mistérios profundos. Através de Cristo, eles puderam mergulhar
em conhecimentos que na percepção imediata dos nossos sentidos não era possível. A partir de Cristo, eles poderiam ir a conhecimentos dos mistérios mais radicais, mais íntimos de Deus. E conhecendo esses mistérios de Deus, da humanidade, do mundo, nós entendemos mais o nosso sentido, o sentido da nossa vida, o caminho a razão do nosso viver e para onde nós devemos seguir. E nesse drama de conhecer os mistérios da vida, nós nos vemos diante dos nossos cansaços, diante dos nossos fardos, diante das nossas dores, diante das nossas dificuldades. E para a gente, Jesus dá esse discurso, para os discípulos ele dá esse discurso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam, meus irmãos, o quanto que é humano, o quanto que é existencial esse evangelho, essa realidade, porque fala do drama da nossa vida, fala do drama da nossa existência, dos nossos desafios. A gente, por mais que a gente possa ter uma vida boa, por mais que a gente possa estar numa fase boa da nossa vida, isso não tira da gente momentos de tensão, momentos de dificuldades, momentos de tristeza, momentos em que a gente percebe realmente o peso das nossas responsabilidades, o peso da vida, o peso das nossas preocupações. E quando a gente consegue direcionar esse fardo para dentro do coração de Deus, todo esse peso, ele nos faz contemplar um mistério mais profundo, que nos dá prazer. Veja só que coisa maravilhosa. Os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, o peso que nós carregamos, o fardo que nós conduzimos, todo o drama da nossa vida, quando nós conseguimos desenvolver essa vida, quando a gente consegue carregar esse peso, direcionando esse mesmo peso para o centro do coração de Deus, para o centro da vida com Deus, esse mesmo peso, ao invés de nos fazer querer fugir dele, nos faz compreender algo mais profundo do mistério da vida, nos faz compreender o sentido da nossa existência, nos faz compreender a razão de alguns sofrimentos, de algumas dificuldades. E quando a gente compreende essa razão, a gente começa a ter o prazer de experimentar o amor de Deus, o prazer de perceber os desígnios de Deus, o prazer de perceber o caminho do Senhor. E isso não nos faz fugir dos nossos problemas, isso não nos faz fugir das nossas dificuldades. Pelo contrário, enfrentá-las, carregá-las, conduzi-las, mas a gente conduz com sentido espiritual. Observem só o que nós ouvimos na segunda leitura da missa de hoje. Na segunda leitura ouvimos um trecho da carta de São Paulo aos Romanos. E nesse trecho, São Paulo, ele diz assim: irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Olha que isso aqui é um texto muito profundo de São Paulo na carta aos Romanos e muito citado, muito conhecido. Nós, uma vez que nos tornamos pessoas espirituais, seres espirituais, pessoas tementes a Deus, não podemos ser levados meramente por instinto, não podemos ser levados meramente por impulso, não podemos ser levados pelas oportunidades ocasionais, mas em tudo que nós vivemos, precisamos buscar o sentido espiritual,
Precisamos encontrar a mão de Deus. Precisamos encontrar o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Precisamos discernir onde que Deus, Ele nos orienta a fazer de um modo e quando Ele orienta a não fazer desse modo. Isso é o discernimento do Espírito, que é um dom do Espírito Santo, inclusive, que nós devemos exercitar, devemos usá-lo para saber o que agrada ou não a Deus. Diante de situações que não mudam, precisamos entender o que Deus nos pede. Precisamos entender os desígnios do Senhor. E ainda digo mais, em algumas dessas circunstâncias, a gente nem sabe por que Deus quis daquele modo, Deus permitiu aquele modo, ou por que daquela situação que apareceu para a gente. Nem tudo a gente encontra resposta. E tudo bem se não encontrar resposta. Mas é importante que exista um esforço de encontrar, sempre que possível, a resposta para os nossos desafios, a resposta para os nossos dramas, a resposta para as nossas dificuldades. E uma vez que a gente consegue viver todas essas realidades de maneira espiritual, a gente tende a ir no sentido mais profundo da nossa existência, mais profundo da nossa vida, que está para muito além de um prazer momentâneo, de uma felicidade ocasional, de um bem-estar que nós encontramos nas coisas materiais. Quando nós encontramos esse prazer que vem de Deus, essa alegria que vem de Deus, quando a gente encontra essa satisfação, essa realização que vem do Senhor, a gente pode passar por qualquer desafio, que nosso coração ainda se encontra forte, se acha forte, ainda se vê forte, porque não são essas coisas que nos abalam, não são essas coisas que nos derrubam, não são essas coisas que nos destroem. A gente, claro, busca ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais fácil, menos complicada. E não há nenhum mal em procurar isso, pelo contrário, só há bem. O quanto nós podemos melhorar a vida nossa e dos outros, devemos fazer esse esforço. Mas tem situações que a gente não consegue contornar, tem situações que a gente precisa enfrentar, tem situações que a gente precisa acolher, tem situações que a gente precisa aceitar. E aceitando, acolhendo e buscando viver em harmonia com essas dificuldades, também devemos buscar o entendimento mais profundo do que Deus nos pede, do que Deus nos fala, do que Deus nos ensina. Isso é uma vida no Espírito. Isso é uma vida em Deus. Quando a gente quer buscar soluções meramente na vida humana, na matéria, na carne, nas soluções imediatas, ou quando até a gente acredita que nós é que temos que produzir, nós que temos que realizar, nós que temos que fazer, nós que temos que encontrar resposta para tudo, e tudo tem que ter uma explicação ali técnica, humana, e uma razão humana, a gente vive pela carne. A gente vive aqui uma vida mundana. Pode até trazer, sim, algum bem-estar, mas não traz o bem-estar mais profundo da vida, que está para além das impressões imediatas. Está para além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente. O sentido espiritual é mais profundo. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E como eu disse, esse texto sagrado conclui todo o ensinamento que a gente viu até aqui do Evangelho de São Mateus e abre portas agora para aquilo que nós vamos encontrar nos capítulos 12 e 13 de São Mateus, que são as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são relatos de todo um esforço que Jesus faz de explicar em linguagem simples o mistério do reino dos céus, o mistério do reino de Deus, o mistério aqui de algo muito profundo da existência de todos nós cristãos, uma existência futura, mas diante de um drama da nossa vida atual. Enfim, meus irmãos,
que possamos aproveitar essas próximas semanas que virão na liturgia, buscando também compreender esses mistérios que são narrados por Jesus em suas parábolas. Fica mais uma vez o incentivo, se você pode, leia os capítulos 12 e 13 nas próximas semanas, para que você, ou até na próxima semana, para que você possa vivenciar melhor a contemplação desses textos sagrados. Capítulo 12 e 13 de São Mateus, que são as parábolas de Jesus narradas nesse evangelho. Se você quiser, pode até ir no 14 também, mas pelo menos o 12 e o 13. E a partir desses textos sagrados, nós podemos buscar essa visão espiritual, não uma visão carnal, essa visão do mistério mais profundo do Pai, não uma visão superficial da nossa vida cotidiana. E no nosso dia a dia, se nós não alimentarmos um espírito de recolhimento em Deus, de oração, vai ser difícil a gente conseguir superar essa visão imediata. Para além dessas leituras que eu recomendo, fica aqui mais uma vez um incentivo que eu já fiz outras vezes ainda neste ano. Tenta guardar todos os dias um tempo de recolhimento com Deus. Um tempo mínimo, um tempo de qualidade, um tempo de valor. Um tempo assim que realmente você luta por ele, assim como o seu horário de almoço, assim como o seu horário de descanso. Briga pelo seu tempo de oração. Faça com que esse tempo seja uma prioridade na sua rotina diária. Porque quando a gente alimenta um bom ritmo de oração, isso nos ajuda a enxergar as situações do nosso dia com um olhar mais espiritual do que meramente uma ocasião carnal, momentânea, diária, mundana. Não, nós precisamos olhar todas essas coisas com o olhar de Deus, com a ótica de Deus, com a visão de Deus. Portanto, alimente sua oração e nisso faça com que você conheça mais, a partir de Deus, realidades da sua vida que você já vive há tanto tempo. E de repente, a partir dessa visão, você consegue enxergar algo mais profundo e isso dá sentido ao que você vive. Que Deus nosso Senhor nos dê a sua graça para que a gente cresça nessa visão espiritual, sempre colocando-a acima da vivência cotidiana, carnal. Somos seres espirituais chamados a contemplar os mistérios de Deus.